Prezados companheiros, prezadas companheiras, que o Senhor Jesus, que é o nosso mestre maior, o Senhor da vida, possa ajudar ao orador aqui e a todos que estão me acompanhando aqui em casa. Eu estava aqui mal educadamente no celular, mas estava mandando o link para minha mãe, que ela falou, manda o link, eu quero ver. Minha mãe é moderna, ela tem Facebook, ela acompanha pelo Facebook. Então, ela, pedido de mãe não se recusa. 85 anos, só de estar no Facebook, no Instagram, tem avatar e tal, tá bom demais, né? Bom demais. Dona Terezinha, um beijo para ela aqui. E, enfim, eu estou com a missão hoje de pedir a Deus que favoreça não só a minha reflexão, mas a reflexão de cada um de vocês, de quem está em casa também, porque é uma reflexão para todos nós, né? Não é só uma tarefa difícil para o orador falar desse assunto. Falar é até fácil. O difícil é fazer. Esse é daqueles casos especiais onde essa frase encaixa perfeitamente. Tem coisa que falar é mais difícil do que fazer. Uma vez que você entende física quântica, eu acho que você deve falar sobre física quântica com alguma facilidade. Mas perdão é um pouquinho mais fácil de explicar do que física quântica, só que é muito mais difícil de colocar em prática. Então, o nosso desafio hoje aqui é trazer essa visão do perdão dentro dessa conjuntura espírita, né? Por isso que eu chamo de perdão na visão espírita, porque perdão existe na sociedade desde sempre, né? Os erros humanos acontecem desde sempre, e a vontade de se perdoar ou não também existe, e vários filósofos, religiosos ou não, falaram de aspectos ligados ao perdão ao longo da história. Curiosamente, religiosos e não religiosos, estudiosos da lei, estudiosos da sociedade, da antropologia, da sociologia, alguns teóricos absolutamente capitalistas, outros teóricos absolutamente socialistas, até comunistas, todos eles concordam que o perdão é uma coisa boa, né, uma coisa que deveria ser praticada. Falam de diferentes maneiras, mas a gente encontra essa concordância. De novo, falar é fácil, praticar é difícil. Garanto que muitos deles não conseguiram praticar, não praticaram nada bem ao longo da vida. Eu mesmo que vou falar aqui hoje, tenho também minhas dificuldades em lidar com isso, né? Embora minha mãe, que sempre é muito minha fã, ela fala, meu filho, você é um rapaz que perdoa muito fácil. Eu falei, você não faz ideia. Mas ela falou, você vai ser um tema fácil para você. Eu falei, tá bom, então ela acha isso, né? É que mãe a gente perdoa sempre, né? Ela também me perdoa sempre. Eu acho que ela perdoa fácil, mas vamos ver como é que é com as outras pessoas. Mas então nós vamos falar hoje com vocês aqui sobre esse perdão na visão espírita. Vamos começar por onde devemos começar sempre, que é falar de Jesus, né? Jesus, quando a gente vai falar de qualquer conceito moral, seja na casa espírita, seja em qualquer lugar, Jesus tem que ser essa referência. Jesus é uma referência. Eu tenho alguns amigos que são absolutamente ateus. Absolutamente ateus. Eu tenho alguns, né? E eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Tenho amigos de todas as religiões. Tenho alguns amigos que são ateus mesmo desses de carteirinha, né? Mas muito, muito mesmo. E mesmo eles concordam que Jesus é uma figura absolutamente angular na história da humanidade. Quer dizer, tudo que se construiu, sobretudo na sociedade ocidental, tem em Jesus uma base absolutamente formidável, e com ensinamentos e coerência e tudo mais. Então, mesmo quem não é fã da religião, ou que não gosta de líderes religiosos, ou tem algum preconceito em relação à religião, ou acredita que não existe Deus e que não existe sobrevivência da alma por uma lógica deles, que a gente tem que respeitar e perdoar, né, já que a gente está falando de perdão, vamos chamar assim, essas pessoas concordam que Jesus tem esse poder, esse dom, essa capacidade de sintetizar sentimentos fundamentais para a própria ordem mundial, né? Se
seguir os ensinamentos de Jesus. Se a gente tivesse seguido sempre os ensinamentos de Jesus, jamais teríamos enfrentado guerras, jamais teríamos discutido sobre se a gente deve tomar vacina ou não, se a gente tem que usar máscara ou não, se a gente deve se preocupar com o semelhante ou não. São coisas que simplesmente a gente faria automaticamente. Ainda não fazemos, porque ainda não sabemos ouvir Jesus como devemos, mas estamos no caminho, né? E o fato de nós estarmos aqui numa sexta-feira à noite há de querer dizer alguma coisa, né? Podíamos estar em muitos outros lugares, afinal de contas, sexta-feira à noite é sexta-feira à noite, mas a gente está aqui, eu acho sempre muito importante. E Jesus dizia, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Ele falava bem no seu sermão das bem-aventuranças, ele usa especificamente essa frase. E o misericórdia aí é exatamente no sentido de perdão, ou seja, o perdão é parte muito importante da religião cristã e dos ensinamentos de Cristo. Faz parte de todas as religiões, mas como a doutrina cristã, nenhuma outra religião tem uma presença tão forte do conceito de perdão quanto a religião cristã. Nós temos até algumas religiões que são mais radicais de simplesmente não perdoar, né? Que inclusive podem punir com o esquecimento eterno, com a expulsão eterna, e algumas religiões que no passado defendiam inclusive punições com a morte para aquelas pessoas que transgredissem alguma regra, normalmente da religião, não da sociedade, né? Mas basicamente, se você fosse contra a religião, a pessoa poderia sofrer punições terríveis, inclusive durante muito tempo. De novo, não estou fazendo nenhum julgamento de uma religião, apenas reconhecendo que o ser humano, por exemplo, na Idade Média, andou muito fora da linha, digamos assim. E mesmo a religião cristã da época, a religião católica, né, pregou, por exemplo, você torturar e matar as pessoas que, sabemos hoje, muitas eram simplesmente médicos, né, chamadas de bruxas ou de hereges, e colocavam na fogueira. Ora, se Jesus prega o perdão 70 vezes, 7 vezes, como é que eu não sou capaz de perdoar uma pessoa que fez uma feitiçaria, ou que usou uma palavra que não podia, ou que cometeu algum erro que a religião considerava grave, né? É curioso que é uma religião que não punia com a morte o adultério, o peculato, o roubo, nada disso. O que era punido com a morte era você fazer alguma coisa que colocasse em xeque a religião. Então, claramente, o problema não é da religião, o problema são dos homens. E naquela época era dos homens mesmo, né? Dos homens e das mulheres, a gente fala hoje. Naquela época era dos homens mesmo, porque mulher, nessas decisões sobre o que fazer com os hereges, definitivamente, na Inquisição espanhola, não havia nenhuma mulher ali participando, pelo menos não da cúpula, talvez ajudando com alguma coisa na execução, provavelmente sem saber o que estava fazendo. Lá em cima, todos homens, né? Então não dá para aliviar, tentar fazer aí aquela média. Não, homens e mulheres, não, nessa época eram homens mesmo, esses que cometiam esses erros. Mas cadê o perdão, né? Onde está o perdão que Jesus tanto falou para a gente? E Jesus não falou só uma vez de perdão, né? Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é outro, quando ele decide nos ensinar a única prece, a única oração que ele ia nos ensinar, que era o Pai Nosso. Ele decide incluir uma parte muito importante, um trecho muito importante, que diz perdoar nossas ofensas, assim como perdoarmos os que nos tenham ofendido. E aí, existem várias traduções. Alguns chamam de devedores, né? Antigamente eu aprendi, perdoa os nossos devedores. Falando, não é devedores, tem que ser as ofensas, porque dever é um negócio, ninguém deve nada para ninguém, não nesse aspecto moral, você deve para Deus e tal. Mas enfim, a gente ouviu essa prece de várias maneiras ao longo da vida, mas quando eu aprendi com a minha avó Eulália pela primeira vez, ela quer perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. É assim que ela me ensinou. Depois eu acho que ofensas fica melhor, né? E até a dona Eulália hoje lá no plano espiritual de concordar, se é que ela já não está reencarnada. Mas está aí uma medida de dizer, olha, se você quer ser perdoado por Deus, aqui o que ele está dizendo é isso, né? De uma linguagem bonita, num formato de oração, mas o que ele está dizendo é isso. Olha, você quer ser perdoado por Deus? Que tal você perdoar o seu semelhante antes disso, né? Se você acha que você sabe que se você quer ser perdoado por Deus, é porque você percebe que cometeu erros. Ninguém fala, eu queria que Deus me perdoasse, mas eu não fiz nada de errado. Não, quando eu falo Jesus me perdoa, que Deus me perdoa, é uma expressão que a gente usa
até na hora de pegar uma coxinha a mais, né? Ali ou um brigadeiro a mais na festa e falar, que Deus me perdoe. Você sabe que aquilo está errado. É um errinho pequenininho, né? Você vai comer um brigadeiro a mais que você podia, a glicose não está lá, essas coisas todas. Mas você fala, que Deus me perdoe, né? Você vai falar mal de uma pessoa, a gente usa muito isso, né? Antes da gente falar mal de uma pessoa, olha, que Deus me perdoe, eu não gosto de falar mal das pessoas, e aí lá vem, né? E desce o pau na pessoa, mas você manda um Deus já pedindo um perdão prévio para Deus, para que Deus quebra o galho, para você poder ser maledicente. Não, ele não vai perdoar, não desse jeito, né? Mas vai perdoar no sentido cristão, que é compreensão, que é entender, e que você um dia vai ter que acertar suas contas, mas com você mesmo, né? E não com ele. Então Deus perdoa, sim. Deus é perdão, mas não é esquecimento, desprezo ou simplesmente desvalorização da atitude correta. Porque se eu posso fazer... Hoje em dia criou-se esse conceito, até na política, né? Não, é o jeito do cara, né? Esse político, ele fala umas barbaridades, mas perdoa, coitado, né? É o jeito dele, né? Mas peraí, se o político que fala qualquer barbaridade a gente perdoa, que mérito tem no pobre do político que se preocupa pra caramba para não usar uma palavrinha errada, né? Que existe, tem gente boa em todos os setores da vida. A gente está preocupado em não falar besteira, né? Mas aí quando um cara fala uma besteira, fala, deixa para lá, releva porque é o jeito dele, né? Não dá para você relevar, você tem que entender que aquilo é um erro, que precisa ser consertado, que precisa ser trabalhado, porque senão, qual é o mérito de andar certo, né? Se eu ensino ao meu filho que ele não deve bater no amiguinho, mas o amiguinho vai e bate em todo mundo, eu falo, legal, filho, isso é assim mesmo, legal, perdoa ele é gente boa. É o jeito dele, né? Perdão não é isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Perdão é você dizer, ok, o que ele fez está absolutamente errado, porém, não sou eu que vou julgar, se eu puder dar um retorno para essa pessoa, eu vou dizer que ele está errado, eu vou apontar o erro dele com amor, com caridade, mas eu não vou dizer que está certo, porque senão não há mérito nenhum na moral, você começa a não ver mérito em andar na linha. Mas o lado bom do perdão tem um lado difícil, que é como perdoar, sobretudo dependendo do tamanho da ofensa, né? Porque algumas ofensas são complicadas, né? Todo mundo, em algum momento na vida, passou pelas duas situações. A gente certamente pisou na bola muito feio com alguém, a gente cometeu erros gravíssimos, a gente tende a achar que os nossos erros têm sempre uma explicação, né? Seja nosso ou dos nossos filhos, da nossa mãe, a gente sempre vai dizer, não, né? Não, mas aí você tem que entender que ele veio de baixo, ou ele uma pessoa que não teve muita instrução, coitado. Ou esse aí, poxa, mas eu conheço um monte de gente que não teve instrução, que não bate na mulher, né? Ou que não agride o filho, ou que não pega um dinheiro ali. Eu conheço um monte de gente que passa fome e não morre de fome, sem roubar. Tem gente que está com fome e rouba. É claro que o cara que rouba com fome é um erro muito menos grave do cara que rouba porque acha que é esperto. Mas evidentemente que é errado ainda assim, e certamente é muito mais errado se você faz aquilo sem necessidade. Mas eu entendo a necessidade, mas não quer dizer que isso é certo, né? Mas enfim, todos nós passamos por esses momentos, erramos, provavelmente sem nenhuma justificativa, mas a gente tende com a gente mesmo a passar a mão na cabeça, não, olha, eu estava meio... aquele dia, eu estava numa crise, o trabalho estava acabando comigo, estava uma crise no trabalho, eu estava muito nervoso aquele dia, então por isso eu falei essas coisas. A gente sempre vai relevar. E o outro, o nosso amigo, quando fala uma coisinha que a gente não gosta, não importa se ele estava com muito trabalho, com pouco trabalho, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita saúde, com pouca saúde, a gente vai dizer que aquele, nossa, que absurdo, isso eu não perdoo e tal. Mas todos nós passamos pelas duas situações, nós ofendemos e nós fomos ofendidos. Então, a gente precisa entender que lidar com o perdão, embora seja uma coisa muito positiva se a gente consegue fazer, a gente sabe que é difícil. Mas, como eu falei no início da conversa aqui, quando a gente para pensar, só tem benefício. Não há um motivo, vocês não vão me dar um motivo, ninguém vai dar para vocês um motivo para dizer, olha, não vale a pena perdoar. Perdoar no sentido cristão, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante. Não é o cara agride a companheira perdoa, depois ela perdoa de novo, perdoa. Minha filha, um dia a senhora tem que ir para a polícia, um dia a senhora tem que pedir ajuda a alguém, porque senão a senhora pode acabar desencarnando, né? A senhora pode
E um dia essa pessoa que você, por amor, não denuncia, pode agredir uma outra pessoa, né? Pode agredir o seu filho, pode agredir um companheiro no trabalho. Então, assim, você precisa agir em algum momento. Mas a gente precisa entender que o perdão não é nesse sentido de simplesmente deixar para lá, né? Esquecer, fingir que não existe. Não, existe limite, né, para isso. A gente tem coisas que a gente tem que lutar contra e tentar mudar. Mas é um perdão no sentido cristão que a gente vai falar mais adiante. Mas quando a gente consegue fazer esse perdão, minha gente, é bom demais, porque perdoar é levantar as âncoras rumo ao progresso do espírito. Eu vejo desse jeito. Eu percebo que a falta de perdão muitas vezes nos prende psicologicamente, fluidicamente, de uma maneira absolutamente violenta a determinadas pessoas que são exatamente as pessoas das quais a gente deveria buscar um distanciamento, né? A gente, às vezes, eu tenho um conjunto de... Eu tenho uma empresa de franquias, né, aqui nos Estados Unidos, que tem lojas. Então eu conheço franqueados dos mais diferentes jeitos, né? E tem lá uma franqueada que tem uma loja que é muito próxima de uma outra loja. E ela se queixa muito que essa loja lá, e de fato a gente já ouviu umas histórias esquisitas, ela teve que exercitar o perdão algumas vezes com o dono dessa loja. Mas essa loja é a loja que várias vezes tentou roubar lá os clientes dela, e ela não aceita a convivência com essa loja, ela não perdoa e tal. Eu garanto para vocês que essa pessoa provavelmente sabe mais o que acontece na outra loja do que na loja dela. É um negócio impressionante. Ela sabe todos os... Assim, às vezes não fechou o número da loja dela, mas ela já me ligou perguntando quanto fez a outra para ver se ela fez mais. Mas e quanto você fez? Não, ainda não fechei a minha, mas eu já quero saber a dele. Eu já preciso saber a dele. Eu falei, você não sabe nem a sua. Não deu tempo de fechar, mas a dele ela já precisa saber. Esse é um exemplo, uma coisa inofensiva, porque também não é nenhuma crise incrível, mas mostra como a vida dessa pessoa é regulada por aquela outra pessoa que fez o mal para ela. Como ela não consegue perdoar, ela vive em função daquilo. Ela, por exemplo, se ela tiver o melhor mês de vendas dela na história e a outra loja tiver também o melhor mês de venda, ela já não está tão feliz. Ela está até meio chateada. Por outro lado, se ela tiver um mês muito ruim, mas a outra loja quebrou, ela vai comemorar. Fala, você quase quebrou. Não, mas eles quebraram mesmo. Eu estou feliz. Então, assim, você começa a ter um envolvimento mental, espiritual, fluídico, físico com essa loja, que você esquece das coisas mais simples da vida. E de falar, gente, a sua loja está com problema, você está perdendo dinheiro. Não, minha loja está indo super bem. Mas a dele está indo melhor ainda. Se não fosse por aquela loja, a minha loja iria... Mas a gente não sabe disso. Eu digo, quem sabe as duas lojas na mesma região fazem a marca ficar mais forte. Aquelas histórias de marketing, né, que a gente sabe. E dei vários outros. Não adianta. A pessoa tem aquela visão de que aquela loja é uma obsessão. Então, você não perdoar não adianta e não resolve. Se você consegue perdoar as pessoas que você detesta, as pessoas que você tem todas as razões concretas. Eu não estou dizendo que as pessoas estão inventando coisas, não. Tem pessoas que realmente pisaram na bola da gente, com a gente, incomodaram, atrapalharam, fizeram negociatas, mentiram, passaram a perna. Já vimos de tudo, né? Deram golpe na gente. Inventar uma história de uma pessoa que não tem nada a ver só para maltratar, para prejudicar aquela pessoa. Mas, enquanto você não tira essa âncora do fundo do mar, o teu barco não sai do lugar. Você fica colado àquela pessoa de um jeito que é inacreditável. Eu me lembro de lá no Centro Espírita Leon Denis, que é a minha casa que me fez gente, lá no Rio de Janeiro. O pouco que eu aprendi a ser gente, eu aprendi lá. E eu trabalhava lá na desobsessão, como doutrinador, né? Quase não falo, né? Então, o cara que fala muito vai ser doutrinador, porque se incorporar um espírito nesse cara aí, como é que faz? O cara vai ficar 2 horas incorporado, porque ele vai falar mais do que o espírito. Ele vai querer acrescentar algumas coisas. Então, bota ele para ser o doutrinador e tal. Aí, qualquer coisa, você avisa o horário e tal. Ou então os espíritos cansam dele e desistem de obsidiar e tal. Que às vezes é desse jeito.
E eu me lembro que num dos trabalhos, eu já tive várias situações divertidas, algumas divertidas mesmo, de você... Bom, o próprio Divaldo conta, que teve lá um trabalho de obsessão, acho que foi o Divaldo que contou isso, ou foi o Chico. Os espíritos eram tão complicados, mas tão complicados, e os espíritos, embora nos incorporar, e falou assim, polícia, vamos chamar a polícia. Ele chamou a polícia. Quando ele falou polícia, os espíritos foram embora, porque eram espíritos que em outras vidas estavam envolvidos com crime. Então a única maneira dos espíritos saírem ali era gritar polícia. Não tive um caso desse, mas eu vi casos muito loucos do ponto de vista dessa questão da dificuldade do perdão. E eu encontrei uma história que eu falei, não é possível, mas de fato eles iam falando, era um trabalho que foi até mais longo, normalmente o último trabalho eram três sessões, a última sessão era mais longa, sessões de 15 minutos, a última às vezes era meia hora de conversa ali. E eu falei, meu Deus, mas esses espíritos eles estão se odiando há séculos, porque eles falavam coisas do tempo, sei lá, do Império no Brasil. E eles estavam ali, um diante do outro, e ainda prontos para começar o 50º turno da briga deles. Eles estão prontinhos para reencarnar e começar tudo de novo. Eu falei, meu Deus, vocês têm ideia de quanto tempo passou? E aí eles começaram a puxar, né? E os espíritos falaram, não, que tempo? Não passou esse tempo. Não, mas deixa eu explicar uma coisa, mas passaram, não foi. Ah, foi, já tem muitos anos. Eu falei, não, meu amigo, não tem muitos anos, tem muitos séculos que vocês estão brigando. Vocês estão brigando há séculos. Séculos. Mas o ódio continuava sinceríssimo, era uma coisa assim, impressionante. Bom, no final, um pouco impactados pela notícia de que a briga já se arrastava por séculos, e com a promessa de que a casa os receberia, meio assim, quase que dizendo, olha, não, você está com a razão, acompanha aqui esse companheiro. Aí depois chegar para o outro e falar, olha, você está com a razão. Os dois se sentiram com a razão e ficaram na casa. Mas era um jogo de xadrez, porque era um ódio sinceríssimo que se arrastava por séculos. Então, assim, é muito complicado. Essa âncora, porque um está funcionando de âncora para o outro. E você percebe que, em algum momento, eles já nem lembravam mais de por que eles brigavam, porque a gente tentava arrancar o que tinha acontecido e não saiu. Isso não apareceu. Eles simplesmente falam, não, eu odeio esse cara, eu odeio esse cara. Eu odeio ele, eu odeio a família dele, eu vou destruir ele. Mas por quê? Eles não, e juro por Deus, eles não lembravam mais. Eles não faziam a menor ideia de como a briga começou. Quantas situações a gente tem assim no trabalho? Não, fulano nunca fui com a cara dele. Você lembra a primeira coisa errada que o fulano pegou? Ah, não sei, mas ele fez um negócio que eu não gostei. Eu não sei o que é, mas ele fez um negócio que eu tenho certeza que eu não gostei, porque eu não vou com a cara dele. E esse negócio do perdão, se você não resolve, é essa âncora que está aí para simbolizar, né? Dizer, olha, o teu barco vai ficar parado. Você, como espírito, não vai progredir. Né? E eu vou falar depois uma coisa adicional que tem para o espírito em relação à compreensão do perdão. No livro Consolador, né, o Espírito de Emmanuel, diz assim, a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém que não deve, esquece que, tem uma letrinha sobrando, esquece que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, se eu estou muito incomodado com uma pessoa que eu não quero perdoar, lembra, quando Jesus fala que você deve perdoar 70 vezes 7, quer dizer também que as pessoas devem te perdoar 70 vezes 7. Né? E que, obviamente, não estamos falando de 490, é um número figurado. Ele quer dizer, havia uma coisa lá na época, na religião judaica, assim, você deve perdoar 7 vezes uma pessoa. Aí vieram perguntar, Jesus, e aí, devemos perdoar 7? Falei, não, 7, só 7, 70 vezes 7. Né? Mas o que ele quis dizer foi 7 bilhões vezes 7, todas as vezes, porque o perdão é uma coisa absolutamente benéfica para a gente, pode não mudar nada a vida da outra pessoa, aquela outra pessoa pode continuar nos querendo mal do mesmo jeito, aquela outra pessoa pode continuar implicando com a gente, falando mal da gente, mas se a gente consegue perdoar, não precisa ser aquele perdão, dizer, nossa, eu agora amo essa pessoa, na outra encarnação quero que ele venha meu filho, né? Não precisamos chegar a esse ponto, mas se a gente consegue pelo menos deixar de lado essa história, levantar âncoras e sair para o mar, para fazer a nossa pescaria, para cuidar da nossa vida, a gente vai dar um passo enorme. Por quê? Eu adoro essa frase que eu não sei o autor. Aliás, apareceram 10 autores, eu tiro o autor, porque eu prefiro não pagar mico de vir aqui e botar um autor errado. Você tem umas frases que você entra, tão legais, mas a frase é do Chico Xavier, do Nelson Rodrigues, do Lenin
e do George Bush. Eu falo, pô, não é possível, como é que essa frase foi de tanta gente? Aí eu não boto que é de ninguém, porque eu também não quero, né, botar aqui o dono errado da frase. Mas, e quando eu tenho o dono, eu coloco. Mas assim, perdoar é libertar o prisioneiro. E descobrir que o prisioneiro era você. Isso é muito bacana, porque o grande prisioneiro da história é você que está preso naquela história. Eu digo para essa minha amiga, que é uma lojista, uma franqueada que é minha amiga e que eu respeito muito, e gosto, tenho um carinho enorme por ela, eu falo, você já se deu conta, amiga, que talvez esse cara nem tenha tanta essa raiva toda de você? É só um jeito que ele faz. Chegou alguém na loja dele, ele tenta puxar o cliente. Ele nem sabe se é da tua loja ou não. Ele talvez nem sabe que, entendeu? Eu acho que sabe, mas enfim, eu digo assim, porque pode ser, às vezes nem é. Né? Eu acho que existe uma briga ali real. Né? Mas, entende? Às vezes não. Eu tenho certeza que algumas pessoas com as quais eu implico, talvez nem saibam quem eu sou. O cara me fez alguma coisa, me tratou mal um dia, eu peguei uma pneumo desse cara, e esse cara fala, não sei nem quem é o Marcos, quem é esse cara? Eu fiz mal para ele, eu nem lembro disso. E isso acontece à beça, e eu passo a vida inteira, essa pessoa e tal, e o cara nem teve esse envolvimento todo. Às vezes ele nem te fez uma coisa tão grave na maneira dele de ver as coisas. Agora eu tenho, o grupo de WhatsApp é um negócio ótimo para exercer a ofensa e o perdão, sobretudo a ofensa. Né? O grupo de WhatsApp é uma maravilha. E eu tenho um grupo de WhatsApp, é quase um grupo de autoajuda, quase um grupo de autoajuda para questão de vício, né? Porque é um grupo de torcedores do Fluminense. Então, um vício muito grave, uma coisa assim. Eu tenho certeza que essas contas, já apareceu um aqui, essa conta eu vou ter que acertar lá do outro lado. Você, olha, meu amigo, você não vem com esse papo que você não... Ah, mas eu não bebia. Não bebia, eu não perdi um jogo do Fluminense. Se tivesse jogo do Fluminense hoje, ia ser complicado eu pedir para remarcar a palestra. Então não vem com esse papo para cima de mim, você tá... É uma adicção, sim, é uma dependência química, física, espiritual, mental. Vai ter que na outra encarnação vir Flamengo. Não, Deus me livre. Tá? Aí já é demais, né? Aí Deus não ia ser tão perverso assim. Mas enfim, nesse grupo tem lá um amigo. Esse rapaz, ele já falou com todos os amigos do grupo, absolutamente todos, porque ele tem um amigo que está chateado com ele, a gente percebe no grupo que eles não trocam mais mensagens. E o rapaz está chateado com ele, ele já falou, Marcos, olha, o que aconteceu que o fulano não fala mais comigo? Falei, você vai perguntar para mim se você não sabe? Pô, é mais fácil você saber do que eu. Olha, o fulano nunca falou comigo. E pergunta daqui, pergunta dali e tal, e ninguém descobre. E aí eu fui lá no tal amigo e falei assim, olha, cara, eu não sei se você vai querer me contar, mas o que você fez com o que o fulano fez para você, eu não sei se você vai querer me contar. E nem precisa. Mas se ele não te fez nada, bate um papo com ele que ele está chateadíssimo. Ele está achando que você está absolutamente chateado com ele, você nunca mais vai falar com ele direito. Eu vou naquela, né, aquela atitude cristã, isso vai ajudar, né? Aí a resposta do cara, olha, eu sei que você gosta muito do fulano, você é muito amigo dele, então eu nunca vou te falar algo que prejudique a imagem do fulano com você. Mas, que Deus me perdoe, se o fulano tivesse feito contigo o que ele fez comigo, você nunca mais ia falar com ele. Eu falei, bom, agora eu já estou preocupado com outro caso. O que foi esse... É melhor se você não tivesse falado nada. Né? Agora você precisa me contar. Enfim, no final, aperto daqui, espreme dali, simplesmente o cara deu uma reunião na casa dele e esse amigo, ele é absolutamente, com toda a razão, mora no Brasil, preocupado com essa questão da pandemia. Então, ele foi até o churrasco na casa do amigo, com a máscara, ficou de longe lá do churrasco na casa do amigo, falou com as pessoas, mas não deixou ninguém chegar perto, e o outro amigo achou que isso foi uma grosseria. Mas não é uma grosseria, é o jeito dele, ele está preocupado, você nem deveria ter feito o churrasco, né? Ele podia estar chateado com você que você fez o churrasco. Não, mas que já estavam vacinados, não sei o quê. Enfim, essa foi a besteira. Que se ele fizesse comigo, eu nunca ia perdoar. Eu falei, cara, mas é claro que eu ia perdoar se ele fizesse isso comigo. Aliás, eu não ia nem me sentir ofendido. Quer dizer, pô, o fulano não quis entrar aqui na muvuca porque ele está preocupado com a pandemia. Embora ele esteja vacinado, não, mas ele está vacinado, mas é o jeito dele, pô. Mas enfim, as pessoas se chateiam com coisas e ficam prisioneiras disso. Então uma amizade acaba, o Fluminense está indo até bem esse ano, e aí os caras estão lá, o grupo está meio xoxo, está meio triste, ganhamos do River Plate, o grupo está triste.
Porque os caras estão brigando por um negócio que foi gravíssimo, foi o cara chegar na festa. Pô, eu ia valorizar o ato dele ter ido de bicicleta até a minha casa lá na praia e de marcha ficar de longe para dar um adeus. Eu achei isso fofo, eu achei isso meigo da parte dele. Eu acho que você tinha que dar um abraço nele quando passar a pandemia, que se você der agora ele vai cair duro, vai ter um troço. Mas enfim, então esse é o perdão com os outros. Mas tem um outro perdão que eu queria falar aqui também, porque senão a gente estoura o tempo, eu vou ter que me desculpar no final, pedir perdão por isso, que é o auto-perdão, que é uma coisa que eu acho que a gente deveria fazer até antes de começar qualquer jornada de perdão com alguém. Se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não está com a cabeça arrumada para perdoar ninguém, porque perdoar os outros é muito difícil. E se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou perdoar os outros? E você tem que fazer o auto-perdão. E essa chargezinha desse Jesus Cristo lindinho aqui, minha filha vai adorar isso aí, viu? A mocinha está dizendo lá, olha, eu me odeio, não consigo me perdoar pelas coisas horríveis que eu fiz. Aí o Jesus fala, esse Jesus é meio descolado, né? Ele fala, sério mesmo? Se eu que sou perfeito e abomino o pecado te perdoo, por que você não se perdoaria? É uma coisa quase infantil, mas é absolutamente perfeita. Assim, se Jesus já disse que vai nos perdoar, se ele nos perdoa, né? Se Jesus perdoou as pessoas que o colocaram, que o crucificaram, né? E ele, portanto, nos perdoa, como é que eu não vou me perdoar? Quem sou eu para... Se Jesus me perdoa, não é isso? Não precisa ser que nem aquela coisa lá, eu me confessei, fui perdoado, agora eu posso fazer tudo de novo. Não, mas o que está te incomodando em relação à tua atitude? O que pega tanto assim? Ah, eu sou um cara muito intransigente. Bom, como é que eu faço para ser menos intransigente, para eu poder me perdoar? Né? Ah, eu sou uma pessoa que não tenho me cuidado como deveria, eu estou uma pessoa que estou colocando a minha saúde em risco por causa disso. Bom, o que você vai fazer? Primeiro você tem que se perdoar, dizer, olha, eu te perdoo que não me cuidei até agora. Como é que eu faço daqui para frente? Então o auto-perdão é algo fundamental, porque antes de você partir nessa jornada de perdoar outras pessoas, você tem que estar bem com você. Se você continua se achando um cara nota 2, você não vai conseguir achar um cara que te ofendeu nota 10. Se você se dá nota 2 para esse outro cara que você não gosta, você vai dar nota 0. E você precisa ter um conceito melhor a seu próprio respeito para você poder ajudar essas outras pessoas com o seu perdão. Aqui tem a frase desse filósofo Tertuliano que eu adoro. E essa é dele mesmo, eu já pesquisei bastante, é dele mesmo. Né? Ele fala assim, se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Vingança na hora H é uma maravilha. Isso aí, não para Jesus, não para Chico Xavier, mas para a gente aqui, não vou incluir vocês não, pelo menos para esses aqui que estão em pé. Para quem está em pé hoje aqui, tem uma companheira lá em pé com o neném no colo, ela não é culpa dela, não está no corpo. Mas os oradores, é uma delícia. Uma vingança é uma maravilha, ainda mais se acontece na hora certa, na frente de todo mundo, de um jeito que fica claro que você tinha razão. Então você fica feliz. Né? Agora, se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Porque a vingança é muito boa naquele instante. Não vai resolver a tua jornada espiritual. Provavelmente você vai continuar com um monte de compromissos com aquele companheiro, e contas que terão que ser ajustadas. E você logo vai ver que aquilo que você fez foi uma coisa vil. E você muitas vezes das coisas que você faz. Né? E às vezes você diz assim, não, eu vou me vingar do fulano, eu vou humilhar esse cara aqui lá na escola, sei lá, eu vou humilhar ele na frente da menina que ele gosta. Isso que para mim talvez seja uma coisa chata, mas, enfim, um trote, né? Para essa pessoa pode ser a maior vergonha da vida dela. Você expor uma pessoa em público, dependendo de como é a personalidade desse espírito, isso pode levar essa pessoa até ao suicídio. Eu estava falando disso outro dia com um amigo meu, de um outro grupo de WhatsApp, que de novo estavam brigando por causa desse negócio de vacina. Impressionante como é que isso deu trabalho nas redes sociais. E ele foi tão bruto na maneira de expor o amigo, que de fato tinha feito coisas erradas, e tinha lá uma história de vários erros. Eu falei, olha, eu acho que você deveria até ter falado isso para ele, mas a maneira de você falar isso aqui no grupo, e aquela história, gravou o famoso áudio desabafo. O Instagram tinha que ter uma função que todo áudio de mais de 1 minuto tinha que ficar um dia parado esperando.
você ter chance de apagar, né? Você tinha que poder fazer isso. Não solte esse áudio agora, porque provavelmente você vai dizer coisa que você não queria dizer, né? Então, mas infelizmente você solta o áudio e às vezes já foi, né? Às vezes dá para recuperar, mas se o cara já ouviu, já era. Eu falei, olha, eu não sei, esse cara pode entrar num processo de depressão por causa disso. Ele foi exposto na frente de vários amigos de infância dele. Ele, nesse processo de depressão, isso pode levá-lo, sei lá, ao suicídio, isso pode levá-lo às drogas ou à bebida, eu não sei, cara. Então, assim, não vale a pena. Não estou dizendo para você dizer que ele é um santo ou você não discutir com ele, mas não traz para ganhar essa discussão, não traz essas histórias que nós nem conhecíamos, por mais que elas sejam verdadeiras e te incomodem, fale com ele, acerte-se com ele. Fazer aqui você não tem ideia. Então, aquele gesto que para a gente é uma vingança gostosa, pode ser uma coisa absolutamente devastadora para a vida daquela pessoa. Tem pessoas que caminham em direção à bebida, às drogas, ao suicídio, por causa de coisas que, se fizessem para nós, a gente ia dizer, pô, chato, mas também não é para tanto. Não é para tanto para mim. Para aquela pessoa é muito, né? Então você, sei lá, você chegar para mim, eu nasci em Madureira, eu nasci na zona norte do Rio, eu sou suburbano. Se então fazer uma piada de suburbano, de que suburbano é pobre, que é ignorante, eu vou levar na esportiva, mas para algumas pessoas aquilo pode ser muito humilhante, profundamente humilhante, a ponto da pessoa que estava começando a ganhar uma certa autoconfiança, achar que ela podia triunfar na vida, falar, tá vendo, cara, eu vim de baixo, do subúrbio, eu sou um cara ignorante, não sei o quê. Mesma coisa a piada racista, mesma coisa a piada sexista, que algumas pessoas sofreram e ouviram ao longo da vida, mas nem todas as pessoas vão reagir do mesmo jeito. Né? Nem todas as pessoas vão reagir do mesmo jeito. Tem pessoas que perdem todo o dinheiro, vou dar um exemplo aqui de uma coisa material, absolutamente material. Tem pessoas que perdem todo o dinheiro e falam, eu vou ganhar tudo de novo. Eu vou correr atrás, eu vou reconstruir minha vida. Tem pessoas que ganham todo o dinheiro e se matam. Tem pessoas que nem perdem todo o dinheiro, porque tem milionários que perdem muito dinheiro, mas continuam milionários e se matam, porque perder dinheiro é considerado para eles um fracasso. Para outras pessoas, perder dinheiro e falar, ah não, isso aí agora eu vou dar a volta, porque senão eu vou começar tudo outra vez, eu vou ganhar mais. Histórias diferentes, trajetórias espirituais diferentes, reações diferentes. Então, cuidado com a vingança, porque a vingança que para uns pode ser uma coisa quase divertida, para outras pessoas aquilo pode ser profundamente humilhante e redundar numa tragédia. E é o que eu falei para esse amigo, você não ia querer ficar com a sensação de que o fulano começou a beber, ou enfim, entrou em depressão, ou até chegou ao suicídio, porque você resolveu contar as coisas que ele tinha feito para você em 30 anos de amizade. Aliás, vocês tem tanta coisa errada assim, por que vocês estão no mesmo grupo de WhatsApp? Né? Mas, enfim, alguém deveria não ter entrado, ou pedido para sair, mas, enfim, o ser humano é engraçado. Outra coisa importante da gente notar, a gente está quase terminando, é que há o perdão, já dizia Kardec, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Né? Tem muita gente que é ótima a dizer o perdão dos lábios. Né? A gente faz muito essa brincadeira, uma piada sexista, né? Mas uma piada sexista de salão. A gente faz muito essa brincadeira com mulher, né? Porque, assim, a mulher fala assim, você está chateado? Não estou chateado, imagina, não estou chateado. Não, você quer ir, vai. Não, pode ir, claro que pode ir. Pode ir, você vai hoje. Não tem problema. Hoje era o jantar do Dia dos Namorados, você quer falar no centro? Tá bom, vai lá. Não, pode ir, eu não estou chateado, no fundo está muito chateado. É aquela coisa, eu não estou chateado nos lábios. O homem é mais transparente, o homem fica chateado, vai lá buscando, porque a gente é grosso mesmo. A gente é mais assim. Mas está mudando, as mulheres estão ficando mais pro nosso jeito, a gente está pegando características mais femininas e por aí vai. Eu faço isso muito com a minha mulher, eu falo, não, tá bom, amor, você não quer ir, tudo bem. Ela fala, nossa, você parece a mulher do casal. Eu falei, não, eu uso táticas de acordo com as circunstâncias e tal. Mas eu uso muito isso. Eu falo, quero levar o meu filho. Falo, não, ele é muito pequeno para fazer isso. Poxa, amor, mas quando eu era pequeno, meu pai fazia isso. Tão legal, tem essas memórias de infância. Ela, nossa, não é melhor você falar que vai levar logo. Mas, enfim, o fato é, a gente usa muito essa coisa da boca para fora. Dizer, não, se você quiser ir lá passar o Natal na casa da sua mãe, em vez de trazer a sua mãe para passar na nossa casa, tudo bem. Eu não vou ficar chateada, né? Aí o dia 24 fica aquela coisa assim, você não sabe por quê, né? Está na casa da mãe, né? Estou falando um absurdo, os natais a gente passa sempre lá em casa e com as mães, todos adoram, a gente já tem esse consenso.
Mas enfim, o Natal sempre foi na nossa casa, não estou falando isso, estou falando para brincadeira, mas eu já vi histórias dessas assim. Aí você passa aquele Natal lá, a pessoa repara em tudo, porque não sei o quê, que a luz não está legal, se fosse lá em casa, você dá, porque eu lembro que lá em casa você fazia lá, a nossa prece é mais espiritualizada, tudo é melhor na nossa casa. Mas aquela história, da boca para fora a gente concordou, mas no fundo a gente não concordou, né? E o perdão é exatamente assim, porque o ser humano é desse jeito. Talvez porque a gente não entenda a essência real do perdão, que a gente confunda perdão com dizer, não, está tudo bem, eu não estou nem um pouco chateado, você quer saber, eu até gostei que esse cara tenha me dado um golpe, ou que esse cara tenha me traído aqui numa situação qualquer de trabalho, seja lá como for. Não é isso. O verdadeiro perdão, essa é de autor desconhecido mesmo, né? É mais ou menos por aí. Perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia, né? Eu nem lembro mais que essa pessoa um dia agrediu meu filho. Como é que eu vou esquecer de um cara que agrediu meu filho? Isso vai ser uma mágoa eterna, uma recordação horrível, eterna, né? Seria uma amnésia esquecer que aquele cara agrediu meu filho, por exemplo, para ficar nesse exemplo. Mas perdoar é você lembrar sem se ferir, sem sofrer. Isso eu não sofro mais, eu superei isso, o meu filho está bem, nós viramos essa página e eu me sinto curado desse episódio. Eu não quero mais que esse cara sofra, eu não quero saber dele, eu deixo ele lá, tá bom? Eu vou aqui, eu rezo por ele, eu quero que ele esteja bem. Obviamente eu não vou deixar que isso aconteça de novo, obviamente eu não preciso ser o melhor amigo dele. Em alguns casos acontece sim, eu tenho algumas histórias de amigos com os quais eu me dava muito mal e de repente resolvemos ter a famosa conversa para botar os pingos nos is, e os pingos ficaram tão lindinhos que a gente ficou amigo pro resto da vida. Né? E que bom, né? Mas não é que seja assim em 100% dos casos. Eu acho que você sempre tem que dar essa chance, tentar ter essa conversa. Às vezes a conversa, muitas vezes, até na maioria das vezes, a conversa não vai funcionar. Mas não importa, a gente teve a conversa. Não conseguimos resolver, ok, de nossa parte, meu amigo, vai com Deus, eu estou bem, eu estou cuidando da minha vida, eu não estou pensando 24 horas por dia em você, eu não estou preocupado em saber se você está indo bem na vida ou se está indo mal na vida, porque isso não vai fazer o meu filho desapanhar de você, você não vai desfazer o que você fez para mim. Simplesmente eu vou fazer, pelo contrário, eu vou interromper essa coisa de você continuar fazendo mal para mim, de eu continuar preso àquela história que tanto me tortura, que tanto me machuca. Então, essa por isso que aqui está dito de um jeito talvez um pouco mais duro, mas eu acho que o ponto é esse, é uma decisão, não precisa ser um sentimento. Eu não preciso amar aquela pessoa, porque eu ainda não sou Jesus. Eu não tenho essa capacidade de estar na cruz e falar, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Puxa vida, eu ia naquela cruz, eles diziam, claro que esses caras sabem o que estão fazendo, eles sabem que eu não sou ladrão, eles sabem que eu não quero depor o governo deles, eu nunca falei nada disso, mas Jesus entendeu que, olha, apesar de tudo isso, eles tinham medo, e eles estão fazendo isso por medo. Eu não ia ter essa percepção, provavelmente não teríamos nós aqui, mas Jesus teve. Mas não é isso, eu não preciso dizer assim, deixa para lá, está tudo bem enquanto eu estou ali na cruz. Não, quando eu estou na cruz eu vou espernear para caramba, não vou espernear que vão pregar meu pé também. Mas eu vou espernear moralmente ali para caramba. E não é para fazer isso. A gente não está pronto para isso. A gente pode até exercitar isso um pouquinho, falar, olha, eu já sou, esse cara aqui eu já não odeio, eu estou quase gostando desse cara. Um dia eu vou ser Jesus, um dia eu vou amar esse cara. Falar, cara, tá tudo bem, amanhã eu vou dar um abraço e vai acabar. Mas eu preciso exercitar isso daí. E, sendo espírita, até aqui a conversa vale para pessoa de qualquer religião. Mas para quem é espírita, a menos que você diga, não, eu sou espírita, mas assim, eu estou espírita, eu não tenho muita certeza, eu não sei se a minha alma vai sobreviver, eu não sei de nada disso. Mas se você é espírita mesmo, que acredita na reencarnação, na sobrevivência da alma, que a gente tem que ajustar contas com os erros do passado, meus amigos, minhas amigas, o espírita, mais do que qualquer um, sabe que ele precisa perdoar. Porque, meu amigo, se você não perdoar, esse cara está contigo por muito mais tempo. São esses espíritos que estão há séculos. Você quer essa situação para você? Pô, o cara falou uma besteira que não tinha que falar para você. O cara te pediu um dinheiro emprestado e não te pagou. Tu vai querer ser pai desse cara na próxima encarnação? Vai ser filho desse cara? Precisa tanto? Perdoa, cara. Perdoa o cara. Deixa esse dinheiro para lá, dá para um pobre, sei lá o que você vai fazer. Cara, perdoa. Porque senão na outra vida
vocês estão aí de novo. E você quer mesmo passar por isso? A menos que você diga, não, mas eu acho importante, poxa, isso é Jesus de novo, a gente não está pronto para isso. Eu não quero reencarnar na próxima vida junto do meu inimigo. Eu quero reencarnar na próxima vida até junto de alguém que seja meu inimigo porque eu fiz mal para ele. Isso sim. Eu adoraria ter a oportunidade na próxima vida, sei lá, ser pai de uma pessoa que nessa vida eu levei para o mau caminho, eu quero ser o cara que vai consertar esse espírito na outra vida. Isso acontece mais do que a gente imagina. Ah, esse filho é tão problemático, esse meu filho, ele tem essa coisa, é cheio de vícios e tal. Meu amigo, de repente quem encostou a primeira garrafa de bebida nessa criatura há 200 anos atrás foi você mesmo. E agora você tem que cuidar do vício dele, sim. Pô, mas eu não bebo, eu sou um cara tão moralizado, você não bebe agora. Né? Mas o seu filho, você conseguiu se livrar disso, porque na outra encarnação você teve uma boa mãe, você teve um bom lar, você encontrou a religião. O seu filho lá daquela vida, que agora é teu filho de novo, ou o teu amigo lá naquela vida, que agora é teu filho, ele não teve essa oportunidade. Cara, então, olha, ninguém é melhor do que você agora para lidar com isso. Então a gente às vezes reclama, meu filho é problemático, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Muitas vezes nós começamos essa tradição na trajetória daquele espírito, e cabe a nós resolver. Mas a gente sabe que precisa perdoar, a gente sabe que a gente vai voltar com essas pessoas, então vamos resolver agora. Como dizia Jesus, reconcilia-te com o inimigo quando você ainda está a caminho. Né? A gente tem que fazer as pazes, tipo assim, quando eu chego na casa do cara, olha, Natal esse ano eu vou passar na casa do fulano. Ai, meu Deus do céu, fulano, não sei o quê. Você vai no caminho assim, claro que você vai brigar quando chegar lá, mas se você no caminho fala assim, olha, Natal esse ano na casa do fulano, esse ano eu vou resolver essa história. Aconteça o que acontecer, nós vamos ter uma conversa, eu vou dar um abraço de verdade nele e nós vamos acabar com esse troço. Mas a gente gosta de fazer o contrário. Parece aquela história do cara que vai pedir dinheiro emprestado para o cunhado. Você conhece essa história? O cara vai pedir dinheiro emprestado para o cunhado. Aí ele sai de casa, está precisando de uma grana e vai lá pedir para o cunhado. Aí ele fala assim, pô, esse meu cunhado, ele não vai me emprestar, tenho certeza. Estou indo lá, mas esse cara não vai me emprestar, porque ele é meio metidinho, ele tem um emprego mais metida besta, ele já uma vez criticou uns investimentos que eu fiz, ele deve me achar irresponsável, ele não vai me ajudar. Não vai me ajudar, não, tenho certeza que não vai ajudar. Não, esse cara, aliás, cá entre nós, esse cara me odeia, ele não vai com a minha cara, ele não vai me emprestar nunca, eu estou chegando de carro na casa do cara. Não, porque ele não vai me emprestar, pelo contrário, ainda vai me humilhar, eu tenho certeza que ele vai um dia num jantar de final de ano aí, num churrasco, ele vai jogar na minha cara essa história que eu pedi dinheiro para ele, vai contar para minha mulher, não sei o que, olha, eu tenho certeza, né? Quando você fala din-dom, o cara abre a porta e fala assim, seu miserável, seu desgraçado. Eu falo, mas você nem pediu o dinheiro emprestado ao cara, você estava tão convencido de que você ia brigar com aquele cara, que o cara fala boa noite, ele fala boa noite nada, seu miserável, unha de fome e tal. O cara fala, mas o que houve? Eu não sei nem o que está acontecendo. Você não dá a chance nem de pedir. E Jesus prega exatamente o contrário dessa piada, que é você, do caminho para a casa dessa pessoa, você já vai se reconciliando. Quando você chega lá para botar os pingos nos is, você simplesmente abraça essa pessoa. Eu vi uma série, agora uma série policial da HBO, que chama Mare of Easttown. Muito boa. Uma coisa mais violenta ou outra, mas assim, a história de uma policial, mulher e tal. Enfim, tem lá uma cena da história em que ela, por uma circunstância da vida, ninguém está errado, porque, como diz o Amos Oz, o grande problema do mundo não é quando uma pessoa está certa e quando outra está errada, quando as duas pessoas estão certas. Por isso que as coisas não se acertam. Você vai falar com palestinos, israelenses, todos eles estão errados em um monte de coisa, mas também estão certos em um monte de coisa. E quando você tem duas pessoas certas num assunto, é o maior drama de todos, que você não chega a desenrolar. Mas as duas tinham lá a sua razão e ela fala assim, olha, é a última coisa que falta na minha vida é eu me acertar com ela. E ela vai realmente determinada que ela vai fazer as pazes com essa grande amiga dela. E quando elas chegam lá, elas simplesmente abraçam, choram, caem no chão chorando. É uma cena linda. E logo depois tem um sermão de um padre onde ele fala que, olha, a única alternativa que nós temos para consertar qualquer problema do mundo é o amor. E ele está certíssimo, é uma fala bonita. Vem logo antes dessa cena. A única coisa que pode salvar é o amor. Não tem outra opção. Eu não vou resolver uma briga com uma pessoa com mais briga. Eu não vou resolver o problema do cara que gritou comigo gritando com ele. Ou eu vou usar as armas do amor, ou eu não vou resolver. Enquanto eu não estou pronto para usar a arma do amor, que eu use a arma do distanciamento e comece a fazer esse perdão interior. Um dia eu vou estar pronto até para fazer a transição de chegar a ser um perdão
absolutamente cristão ou crístico, né? Um perdão de Jesus, que eu não estou pronto ainda, né? Mas, como espírita, a gente sabe que é melhor a gente dar esse abraço doloroso, custoso, às vezes constrangedor nessa vida, do que deixar para fazer isso na outra vida, quando eu posso já estar cuidando de outras coisas, evoluindo meu espírito em outras direções. Porque o perdão não muda o passado. Esse aí, curiosamente, um executivo americano, um cara do Kentucky, um empresário, escreveu um livro sobre perdão, e ele tem lá essa frase: o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. É uma linda frase, uma linda frase. Porque, de fato, o perdão não vai mudar o que você fez para mim, mas olha, o meu futuro está mais brilhante, é um futuro grandioso, eu sou capaz de perdoar, eu superei aquilo, eu venci. Por mais que eu tenha sido ofendido, quando eu perdoo e estou disposto a fazer um futuro melhor, eu venci. E eu encerro com essa provocação. Quem eu irei perdoar ainda hoje? Ainda hoje. Antes de a gente chegar em casa, a gente tem que perdoar a pessoa. Pensem aí, eu vou pensar também, e a gente vai perdoar alguém hoje. Pode até ser você mesmo, se for o caso, mas você mesmo, acho que vale 7 pontos, 10 pontos só para quem perdoar uma pessoa que fez uma coisa muito errada com a gente. Vamos fazer esse exercício. Muito obrigado, que o Senhor Jesus nos abençoe. Estão aí os meus contatos, se alguém quiser trocar uma ideia, é sempre um prazer. E mais uma vez, que a gente possa hoje voltar para as nossas casas com essa ideia do perdão amadurecida e que a gente seja capaz de perdoar alguém nesse caminho de casa, assim como ensinou Jesus. Que assim seja.